Então, gente, vamos resolver agora a letra B e a letra C. A letra B e a letra C. Calcular a distância de A até R, ou seja, do ponto A até a reta R, e depois a gente vai determinar o ponto simétrico de A em relação a R. A primeira coisa, a gente vai calcular essa distância de A até R. A gente pode usar como base esse vetor AP, certo? Que está a 90 graus. Se a gente pegar o módulo desse vetor AP, o módulo de AP, que é basicamente a distância de A até P, a gente tem necessariamente a distância de A até R, porque P está sobre a reta R. E como é que a gente vai escrever isso? A gente sabe que AP, a gente calculou logo ali em cima, é menos 4, 0 e 2. Então, o módulo de AP é o quê? É raiz de menos 4 ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais o 0 ao quadrado, que é o y ao quadrado, mais o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? É o z ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16, certo? Sinal negativo. Só que eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 0 vezes 0 dá 0. Mais 2 vezes 2 dá 4. E tiramos a raiz. Aqui nós teríamos raiz de 20. E a gente pode reescrever? Pode finalizar aqui o problema? Pode, você acertou, mas tem como a gente simplificar mais um pouco. Como? A gente sabe que o 20 é 4 vezes 5. 4 vezes 5. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o 4 ele tem uma raiz que é inteira. Né? Esse aqui, ó, raiz de 20. Aí, o que a gente pode escrever? Matemática básica aqui, né? Raiz de 4 vezes 5 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 5. E por quê? Porque eles estão sob um mesmo índice, que é 2, é a raiz quadrada. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente não poderia fazer isso aqui, ó. Por que não? Porque esse 2 aqui, ó, ele não está sobre uma raiz cúbica, ele está sobre uma raiz quadrada, então não faz sentido. Agora, se eu tivesse isso, eu poderia escrever raiz de 2 vezes 2. Você poderia olhar de outra forma também. Isso aqui é só para abrir a sua mente. 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, né? 2 elevado a meio não é a mesma coisa que raiz de 2? Aí aqui agora você tem um produto de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Meio mais meio, 50 centavos mais 50 centavos, dá R$1. Dá 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Ou seja, isso aqui dá 2. Se você fizer aqui em cima, olhando aqui, ó, 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Tá vendo? São duas formas diferentes da gente olhar. Dito isso, o que a gente pode fazer aqui agora? Aqui a gente tem raiz de 4, que é 2. Raiz de 5, que não é inteiro, então a gente vai deixar na raiz mesmo. Então a gente pode dizer que a raiz de 20 é exatamente 2 raiz de 5. É a forma mais simplificada que a gente conseguiu. E essa aqui é a distância de A até R, que é o módulo do vetor AP. Agora a gente vai resolver a letra B. E para resolver a letra B, a gente vai pensar no seguinte. O que é um simétrico? Por exemplo, vamos supor que eu desenhei aqui desse lado o corpo de um violão, a metade do corpo de um violão. O que é o simétrico disso em relação a esse corte aqui do meio? Seria construir exatamente a mesma coisa, tá vendo? Ó, aqui, ó. Vamos supor que está exatamente igual. Esse ponto aqui, ó, do violão, ele está à mesma distância desse violão em relação a essa reta que passa aqui no meio, ó. Tá vendo? Em relação a essa reta que passa aqui no meio. Da mesma forma, esse ponto aqui do violão está equidistante do ponto oposto. Esse aqui também. Esse aqui também. Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui é uma linha. Ele é simétrico. Ele está a uma mesma distância x aqui, ó. Então, a ideia é essa. O que acontece? Aqui, nessa questão,
a gente tem uma reta R e um ponto diametralmente oposto, eu poderia dizer assim, talvez, não sei, diâmetro, não estou falando de círculo, mas um ponto que está do lado oposto de R e simétrico, ou seja, que está também à mesma distância de R, seria o ponto A'. Quando a gente desenha esse ponto aqui, A', e esse ponto A, de tal forma que o A' seja simétrico, esse ponto aqui do meio, ele passa a ser o ponto médio, certo? Então, essa distância aqui é igual a essa, e foi exatamente o que eu fiz. Eu pensei em dois vetores. O vetor que sai de A e vai para P, e o vetor que sai de P e vai para A. Vetor AP e o vetor de P para A'. Aí, você vai abrir essa conta aqui, ó. É o final menos inicial, P menos A, final menos inicial, A' menos P. Aí, eu passei o P para o lado esquerdo, passei o P para cá, olha ele aqui, ó. E passei o A para o lado direito somando. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ficou P mais P, que é 2P, e A mais A'. Aí, eu passo 2 dividindo, ou divido os dois lados por 2. Então, eu sei que as coordenadas de P é igual às coordenadas de A mais as coordenadas do ponto simétrico dele, dividido por 2. E a gente pode organizar isso de outra forma. Por quê? Porque eu não quero P, eu estou querendo esse A. Então, é só reorganizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar o 2 multiplicando de novo, 2P, e eu vou passar o A subtraindo, menos A. Isso aqui é igual a A', certo? É exatamente o que eu quero. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho as coordenadas de P e eu tenho as coordenadas de A. Então, eu consigo achar as coordenadas de A'. Agora, A' é igual a 2 vezes P. Qual é P? Vamos olhar aqui o ponto P. Vamos ver se em algum lugar eu calculei o ponto P. Se não calculei, vamos calcular aqui agora. Por quê? Você lembra que o T é menos 2? Esse aqui é o ponto P. Então, o ponto P vai ser menos 1, né? Que é 1 menos 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. 2 menos menos 2 vai dar 4. E 4 menos 4, né? Porque aqui tem um menos 2, ó. Vai dar o quê? Vai dar 0. Então, esse aqui é o ponto P. Menos 1, 4 e 0. Vamos colocar aqui, ó. P, ó. Menos 1, 4 e 0. Menos o vetor A. O vetor A, o ponto A, na verdade, é o ponto que foi dado pela questão. É o 3, 4 e menos 2. Vamos escrever aqui, ó. 3, 4 e menos 2. Agora, a gente pode fazer o chuveirinho, né? Fazer o chuveirinho. Estou fazendo de forma bem detalhada para vocês aprenderem isso. Vai ficar menos 2. Vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Mais 2 vezes 0. Mais não, né? 2 vezes 0, que é 0. Menos 3, 4, menos 2. Como é que é isso? A'. Agora, o A', então, a gente chega à conclusão que é o menos 2 menos 3, que dá menos 5. 8 menos 4, que dá 4. E 0 menos menos 2. Esse sinal de menos aqui com esse sinal de menos aqui vai deixar positivo. Então, aqui vai ficar mais 2. Então, a gente acabou de achar um vetor simétrico. Sempre quando você pensar em vetor, ponto simétrico, na verdade, desculpa, não é vetor, mas sempre quando você pensar em ponto simétrico, você pensa nessa condição aqui, ó, ele está do outro lado e ele está a uma mesma distância de P. Ou seja, P passa a ser o ponto médio entre esses dois pontos, A e A'. Essa aqui é a nossa resposta.